Bom, irmãos, amigos, vamos continuar a nossa série Repense. E hoje é a segunda mensagem dessa série. Lembrando que nós estamos desconstruindo concepções que, influenciadas por modismo, pela nossa cultura, pela nossa tradição católica barra evangélica, a gente acaba elaborando conceitos distorcidos em nossa mente, e uma ideia errada nos leva a crer em coisas erradas, e a crer em coisas erradas nos leva a uma prática errada. Então a ideia é desconstruir alguns conceitos e analisá-los à luz da Bíblia, e a partir daí a gente crescer de forma firme na rocha sólida que é a palavra de Deus. E hoje a mensagem é: repense a sua igreja. Repense sua igreja. Se perguntássemos a algumas pessoas na rua o que é uma igreja, o que vocês acham que elas responderiam? Depende, né? Se for um cristão, se for um católico cristão, se for um evangélico, se for um desviado, se for um desigrejado, se for alguém que mora do lado de uma igreja do fogo do reteté e só se incomoda, cada um vai dar uma definição. Mas o que é uma igreja? Como o objetivo dessa série é repensar, reconstruir, nós vamos começar, assim como no domingo passado, observando o que não é uma igreja. Uma igreja não é um prédio. Uma igreja não é uma catedral. Uma igreja não é um prédio bonito com uma cruz. Não é onde tem um sino ou onde tem uma placa. Não é isso. Não são as pedras que edificam uma igreja. Não é um lugar. Esse é um conceito mais fácil. Todos nós temos essa concepção. Mas a igreja, ela é feita por pessoas, as quais Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele chama de pedras vivas. Ele fala de uma estrutura que tem pedras, mas são pedras vivas, são pessoas. Nós usamos de maneira muito comum: eu vou na igreja, eu vou à igreja, vou para a igreja, olha, tem uma igreja lá, e eu também não vou brigar por isso, não vamos ter que mudar o nosso português. A gente usa isso e tudo bem, não tem problema você se referir àquele lugar como a igreja. Mas é importante que você saiba que aquele lugar, a estrutura, não é a igreja definida na Bíblia. Lembra-se da mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus se encontra com ela, e aí no diálogo depois ela fala assim: mas Senhor, veja que tu és profeta. Ela pergunta: os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, e os nossos pais, os samaritanos, dizem que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim. Afinal, onde devemos adorar? Essa é a pergunta dela. Onde nós devemos cultuar ao Senhor? Ao que Jesus responde, capítulo 4, versículo 23. Chegará o tempo, e é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é um lugar, não é o templo de Jerusalém, não é o templo no Monte Gerizim. Paulo também em Atos, no capítulo 17, no sermão lá pregando para os atenienses, certo momento do discurso dele ele vai falar: porque o Senhor, porque Deus, Criador e Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está no templo, Deus não está no santuário, Deus não está numa capelinha. Essa é a concepção bíblica, essencialmente bíblica. Não está preso num lugar. Também a igreja não é um clube. Muitos distorcem o entendimento sobre igreja, e assim como pagam uma mensalidade para usufruir de uma estrutura, usufruir de um clube, acham que a igreja é um lugar para você usufruir e desfrutar de uma estrutura. E aí tem aquela mensalidade chamada dízimo, que você paga para poder usufruir daquela estrutura, daquele programa de entretenimento. Mas não. As pessoas querem programas, querem eventos, querem shows, banda tal, apóstolo tal, pregador tal, o pregador famoso é patati, patatá e não sei quem mais na igreja que vem, porque querem entretenimento. E é muito fácil de se empolgar com esse entretenimento gospel. E ainda tem os sócios inadimplentes, que nem dão dízimo, nem contribuem, mas querem usufruir de um programa, querem exigir coisas na igreja. Não, a igreja não é um clube. Também não é um restaurante ou um shopping. O que você faz no shopping? Eu não gosto muito de shopping, né? Eu ganhei o Felipe também. Não gosto muito de shopping, é um teste de paciência, né? Mas eu tenho que levar minha esposa. E um shopping, o que eles fazem no shopping? Gasta, né?
Você gasta no shopping, desde que você entra no estacionamento do shopping, que não é barato. Você gasta. Mas por que você gasta no shopping? Porque é um lugar de consumo. É um lugar para você consumir, para você gastar. Muitos lidam com a igreja assim, como se fosse um shopping ou um restaurante, onde você vai para consumir, para ser servido. Eu quero ver um cardápio e escolher. Você não acorda às vezes no domingo, você que come fora, você que às vezes quer passear. Onde eu vou almoçar hoje? Hoje eu estou afim de um churrasco ou eu estou afim de uma comida japonesa? Hoje eu quero uma cozinha italiana. Hoje eu quero um hambúrguer, X, lanche. Tem gente que lida com a igreja assim. Onde eu vou? Que igreja que eu vou hoje? Hoje eu estou afim de um louvor top, assim, banda completa, cheia. Hoje eu estou afim de uma orquestra. Hoje eu estou meio nostálgico, eu quero ir numa igreja que tem hinos, quero ouvir um piano. Hoje eu quero ir numa palavra mais tranquila, que eu estou zen. Não, hoje eu estou no fogo, eu quero um pastor mais agitadão. E aí as pessoas se comportam com a igreja como se fosse um cardápio, que você escolhe onde quer ir. Onde eu vou hoje? Que igreja eu vou hoje? E aí essa mentalidade fica assim, acaba o culto, você olha para o irmão do lado e diz, e aí, o que você achou do culto hoje? Você gostou da sobremesa? Eu não gostei hoje, o Lucas não estava muito inspirado, não gostei de algumas coisas hoje. Eu não gosto daquele efeito, daquela distorção que aquele guitarrista usa. É muito escuro, é muito claro, lá é muito quente, é muito frio. A gente fica avaliando os lugares assim, eu não gostei, eu vou no outro, que eu me sinta que eu sou melhor servido. Vou procurar um lugar para ser melhor servido. A gente se comporta assim, com um shopping, com um restaurante, mas igreja não é isso. Igreja não é isso, não é um shopping. Também não é um hospital. Essa você já ouviu, né? Igreja é um hospital. Igreja é um lugar para pessoas feridas, para pessoas serem curadas. E de fato, nesse sentido, a gente pode dizer que até é semelhante a um hospital. É um lugar em que Jesus cura, em que Jesus trata. Não só na igreja, né? Ele trata e cura onde Ele quiser. E Ele diz isso em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Jesus diz, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele não está falando que tem gente que não precisa de Jesus, mas está falando para aqueles que têm consciência de que são doentes e vão procurar o médico. E é por isso que ele continua o texto dizendo, eu não vim para chamar justos, ou aqueles que se acham justos, mas pecadores, mas chamar pecadores para que se arrependam. Então nesse aspecto até a gente pode considerar parecido com um hospital. Mas quem gosta de um hospital? Quem gosta de ir num hospital? Frequentar um hospital? A não ser alguém que trabalha lá, um diretor apaixonado por isso no hospital. Naturalmente, quem não está envolvido profissionalmente com o hospital, não gosta de ir, de estar lá. Nós queremos sair o quanto antes do hospital. A gente está no hospital e pede antecipação, eu não posso ter alta, eu me recupero em casa, eu não posso fazer esse procedimento em casa, eu não posso voltar aqui depois. Você não quer ficar no hospital. Por isso a igreja não é um lugar para você passar, receber uma bênção, receber um remédio, receber uma cura e abandonar, e ir embora. Por isso que não é um hospital. Também não é um negócio. Igreja, biblicamente, não é um negócio. Quando eu falei para alguns colegas na Randon, há uns 10 anos atrás ou mais, que eu ia sair da empresa para ir para o seminário, estudar, para ser pastor, vocês imaginam o que eu ouvi, né? Como assim, cara? Vai estudar teologia para ser pastor? E aí eles pensavam, um cara tão novo, uma carreira tão promissora, vai abandonar isso aqui para ser pastor? É porque esse negócio de ser pastor dá muito mais dinheiro do que você ter uma carreira de gestão na empresa. E aí eles faziam essa zombaria, uma amarga zombaria e uma doce ilusão, porque não é nada disso, pelo menos não biblicamente. Infelizmente, existem igrejas que são negócios, que mercadejam com a fé das pessoas, usam dinheiro, tiram dinheiro das pessoas. Isso não é igreja. Gente que faz isso vai ter que se acertar com Deus, se não se arrepender e se retratar, porque a igreja não é um negócio e também não é um passaporte, não é um ticket para você ir para o céu, não é um lugar que você tem que ir de vez em quando para ficar de bem com Deus, para você renovar o seu visto celestial, para poder ir para o céu. Não basta ir à igreja, não basta ser batizado, não basta, vocês já ouviram isso semana passada. Sem Jesus na sua vida, igreja não é nada. Mas o que é a igreja então? Biblicamente, resumindo o conceito, igreja é a comunidade das pessoas que
que confiam em Jesus como seu Salvador. É o grupo total das pessoas que acreditam que Jesus é Deus, o Deus Filho, o nosso substituto, como eu expliquei semana passada, aceitável a Deus Pai. E quando nós nos arrependemos e cremos nisso, a nossa conversão, então nós entramos na família de Deus e passamos a fazer parte da verdadeira igreja de Jesus. É o que a gente chama de uma igreja invisível, que você não consegue sondar o coração para saber quem realmente crê e confia em Jesus. Porque tem muita gente que está na igreja visível, mas não faz parte da igreja invisível de Deus, a única igreja. Mas onde essa ideia de igreja começou? Nós falamos sobre isso na primeira mensagem desse ano, a rocha fundamental. E nós estudamos o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, em que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. É a ideia dele. Nós já estudamos isso e vimos que Jesus é a rocha principal sobre a qual a igreja é edificada, a qual ele constrói as suas pedras vivas. Pessoas que creem em Jesus como Messias não apenas acreditam que Jesus é Deus, não apenas acreditam que isso é legal e importante, mas confiam nessa verdade e buscam viver esse propósito que ele deixou revelado. Pedro, o apóstolo Pedro, ele pregou um sermão em Atos capítulo 2, explicando Jesus. Ele estava explicando para uma multidão que estava ali naquela região, explicando sobre Jesus, quem era Jesus. E ele explicou, e aquela multidão, ao entender o que Pedro estava falando, com certeza, tocada pelo Espírito Santo, entendendo isso, a reação delas foi o quê? Perguntar para Pedro, o que devemos fazer? As palavras de Pedro partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro, o que nós vamos fazer? Essa é a pergunta que todo pregador quer ouvir depois do sermão. O que eu tenho que fazer? Mas um bom sermão dá as respostas também. E Pedro deu, vocês precisam se arrepender. Aquele povo era o início da igreja, estava se arrependendo para crer em Jesus e ser salvo, a salvação. Isso está em Atos 2,37. Os que creram nessa mensagem foram quase 3.000 pessoas que foram batizadas naquele dia. Era uma mega igreja. A igreja já deu um passo grande ali. Já tinha começado com os apóstolos e agora deu um mega salto. Uma grande igreja. Tem gente que não gosta de grandes igrejas, né? Tem gente que diz, eu não gosto daquelas mega igrejas, eu gosto das pequenininhas, que todo mundo se conhece, porque essas mega igrejas tem muita gente, sei lá, fica meio perdido. Infelizmente, se você não gosta de uma mega igreja, talvez você não vai gostar do céu, porque o céu vai ser uma mega igreja, vai ser um culto magnífico ao Senhor constante, de todos os crentes que aceitaram Jesus, de todos os tempos, uma mega igreja reunida para louvar o Senhor. A igreja é a comunidade das pessoas que, conscientes do seu pecado, se arrependem, pedem perdão e confiam, creem em Jesus como seu Salvador, o seu substituto, e vivem o propósito dado por Ele na Bíblia, buscando em Jesus perdão, buscando em Jesus transformação e recebendo pela graça. Igreja são pessoas em movimento, movidas pelo Espírito Santo. O povo de Deus, a família de Deus. A igreja chamada família não foi para ficar bonitinho que nós decidimos chamar rocha, uma família simples e bíblica. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, deixa eu ver se tem um texto aqui. Sim, Paulo diz, e porque nós somos seus filhos, nós, os crentes, Deus nos enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Por meio dele clamamos, Abba, Pai. Não é apenas um título distante, ó Pai eterno. A gente pode chamar Deus de Abba, Pai. É uma intimidade, uma palavra de intimidade aqui do judeu. Paizinho querido, real, presente. Você é filho de Deus com base na fé e faz parte de uma família. A igreja fundada em Jesus, ela tem uma essência. Existem marcas essenciais. E hoje eu quero explorar com vocês algumas marcas essenciais da igreja, extraídas da onde? Da Bíblia, da nossa rocha. E a essência é algo que não pode se perder. A essência não pode se perder, não se negocia. Mas a forma de se fazer pode mudar e deve mudar. Pode variar. A igreja, em sua essência, é definida pela Bíblia, imutável, firme. Eu aprendi com um pastor conhecido meu, Tiago Matos, gaúcho de Novo Hamburgo, mas pastoreia em São Paulo, no interior de São Paulo, que a essência é como uma mão fechada.
a qual nós não abrimos a mão, não negociamos o que é essencial. A forma pode variar, é como uma mão aberta, que se ajusta e se molda conforme a necessidade, a cultura e o lugar. Não abrimos mão para mudar o que é essencial, mas a forma de se fazer pode mudar. E a igreja, como essência, ela é um organismo, porque são pessoas, vida, organismo. Mas a igreja, como forma, também tem uma organização para funcionar. Também há uma organização a partir da sua realidade. Mas a organização, ela deve servir ao organismo. A organização é um suporte, uma ajuda, uma maneira do organismo funcionar. A organização não é maior do que o organismo. A estrutura não é maior do que as pessoas. Ela serve, é útil para facilitar a nossa forma de realizar as coisas. Olhe para a parreira de uva, na nossa região aqui. Você tem a parreira e tem a treliça e tem a videira. O que tem vida, o que dá fruto, o que cresce, o que multiplica, o que morre é a videira. A estrutura, a treliça, ela serve como ajuda e tem um propósito. Dependendo do tipo da produção, do local, do propósito do produtor ou da empresa que está produzindo, ele vai usar uma estrutura diferente. Pode usar o tipo espaldeira, pode usar o tipo latada, que é a que a gente mais tem aqui, aquela que fica tipo um gramadão, ou pode usar em Y, ou pode usar em outros tipos. Dependendo da aplicação, a estrutura serve ao organismo. E não é maior que o organismo. As pessoas, os produtores investem na estrutura, estão atentos à estrutura, mas o foco deles é o quê? O organismo, é a videira, é o que tem vida. O foco é o organismo e nós precisamos cuidar como igreja para não criar uma estrutura, uma organização que não serve para nós como organismo. Por exemplo, gastar recursos e energia com aquisições e construções que não correspondem à realidade do organismo, nem mesmo a um futuro próximo. A estrutura deve nos impulsionar à nossa missão. Nossa missão é ir, ser e fazer discípulos de Jesus. Só que nós somos tentados a criar estruturas do tipo, venha até nós. Queremos construir mega igrejas com estruturas fantásticas para que as pessoas venham até nós. Mas a missão de Deus é vá, ide, portanto vá até as pessoas. Isso não quer dizer que nós vamos abrir mão de ter uma estrutura confortável para receber as pessoas. Boa, bonita, excelente, limpa, organizada. Isso tem que estar organizado sim. Mas esse não é o foco. O foco é ir, organismo atrás de organismo. E nós vamos ajustando a organização conforme a necessidade, os passos que o organismo for dar, para a gente não ser sufocado pela estrutura. Para a gente funcionar de maneira organizada como igreja, nós precisamos fazer contratos, precisamos ter uma conta bancária, e para isso nós precisamos de um CNPJ, e para termos um CNPJ, precisamos de um estatuto, uma diretoria. A Bíblia não fala nada diretamente sobre tesouraria, sobre diretoria, mas nós entendemos que para funcionar como organização, na nossa cultura, na nossa realidade, precisamos dessa estrutura, precisamos nos organizar para isso, conforme o tempo necessário, conforme os passos. A organização tem diversas formas criativas de acontecer. Forma de se vestir, tipo de roupa que a organização vai usar, vai dar prioridade. A formação dos assentos, se vai ser assim, se vai ser em U, se vai ser redondo, se vai ser cadeira, se vai ser banco, se vai ser tapete, se vai ser puff. Isso é forma, isso muda. Um puff, pastor? Um puff na igreja? Como assim? Mas o que é essência? E o que é forma? A forma de se fazer pode variar. O que importa é a essência. Não podemos nos apegar, engessar a formas. Mas essa igreja não tem aqueles bancões de madeira. Graças a Deus. Um tempo que precisou, algumas utilizam, cada um tem a sua realidade. Mas nós não temos mais vitrais coloridos. Já foi o tempo daquele ensino através dos vitrais. Hoje é outro tempo. E a gente se adequa à realidade, à necessidade. Como organismo, precisamos ser fiéis à essência, à Bíblia, aos propósitos eternos, fiéis a isso. E utilizar a organização de forma criativa com os métodos atuais, para auxiliar o organismo. Estão compreendendo isso? Tem um autor chamado John Stott que ele diz o seguinte: precisamos ouvir as vozes do mundo,
para sermos capazes de responder de maneira sensível a elas, embora sem fazer concessões. É isso que ele está falando. Nós precisamos entender o mundo na sua atualidade, como ele se moderniza, como as coisas mudam, sem abrir mão do que é essencial, do que é eterno. E é a partir disso que nós vamos olhar para a Bíblia, nesse texto de Atos, capítulo 4, deixe sua Bíblia aberta, para identificar quais são os elementos essenciais de uma igreja, aos quais nós não podemos abrir mão. Atos capítulo 4, versículo 41 e 42. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve uma acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Essa é a primeira característica destacada por Lucas quando escreve aqui: o ensino, o aprendizado. O ensino dos apóstolos, aqueles que estão dando continuidade ao ministério de Jesus, os chamados por Ele, convocados por Jesus, que para nós hoje é o Novo Testamento que eles deixaram registrado, o ensino bíblico. Não é o apóstolo tal e tal que você ouve por aí, não é esse ensino, é o ensino bíblico dos apóstolos da Bíblia. Existem muitas filosofias humanas, muitas boas ideias, muitas tentativas de ajudar o ser humano, mas só há uma coisa que pode dar propósito, no sentido duradouro, verdadeiro e eterno: a Bíblia, a palavra de Deus. Oi? Está errado ali, Atos 2. Obrigado, irmão. Obrigado. Não é 4, Atos 2:41. A minha Bíblia está aberta em Atos 2, mas eu li o texto ali, né? Obrigado, Márcio. Atos 2, 41 e 42, e foco no 42. Existem muitas igrejas que abandonam o ensino da Bíblia. Nós não queremos abandonar, queremos expor a verdade aqui. Para que o Espírito da verdade esteja em ação, é necessário que a verdade seja exposta, e não as nossas ideias. É necessário expor a verdade, ensinar com amor, com paciência, ajudando no caminho. Só que isso vai ofender muitas pessoas. Isso vai ofender. Algumas pessoas vão se dobrar diante de Deus, arrependidas, querendo mudar, querendo crescer, aprender. Outras vão fugir, vão ignorar. Não é para mim esse tipo de igreja. Igreja bíblica. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 4. Abre aí sua Bíblia e confere se o texto está certo. Bereanos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Olha o que Paulo escreve para Timóteo naqueles tempos difíceis, como a gente já falou nessa carta aqui. Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e com amor e com bom ensino. Pois virá o tempo, e já chegou, em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E como isso é verdadeiro? Não gostei daqui, mas aqui eu gosto do que eu ouço. Aqui me incomoda, meu ouvido lá é confortável para mim. Essa igreja se dedicava ao ensino da palavra, o ensino da Bíblia. E a forma de ensinar pode mudar. A essência é o ensino. A forma, além da pregação que tem que ter, pode ser escola bíblica dominical. Sabe o que é isso? EBD, antiga escola bíblica dominical. Antiga não, é atual em muitos lugares ainda. Pode ser online, EAD, pode ser presencial, pode ser pequeno grupo de estudo, pode ser mini curso teológico, pode ser várias formas, dependendo das condições. Mas a gente não consegue no sábado. Não, mas nós temos facilidade na segunda-feira à noite. Depende da realidade, a forma varia, mas a essência tem que ter ensino das Escrituras. Se dedicavam também de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão.
se dedicavam de coração em estar juntos, estar presente nos cultos, nas reuniões, nas celebrações. Eles fortaleciam vínculos. Olha no versículo 46, ele vai dizer também que eles apreciavam estar juntos no templo e nas casas. Mas eles se dedicavam de coração. Pode ser que em alguns momentos não fosse fácil ir ao culto. Hoje eu vou receber um parente aqui e ele pediu para eu fazer um almoço especial, mas eu vou me dedicar de coração, vou fazer um esforço. Afinal, nós como igreja optamos por ser uma igreja simples nesse propósito. Não é uma igreja cheia de programas onde você tem que vir no domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, sábado de manhã, sábado de noite, segunda. É uma igreja simples. E nós temos um culto por semana. E como você se dedica de coração a esse culto? Ou você facilmente substitui? Não, hoje o tio avô do primo da cunhada da minha vizinha disse que vai passar aqui e tem um negócio para me entregar, eu não vou poder ir ao culto. Então eu tenho que ir lá pegar umas folhas de ervas do chá que ele vai me entregar. Uma dedicação de coração para estar junto, para a comunhão, para o ensino. Esses irmãos eram unidos. E onde habita o Espírito de Deus, aí há união entre os irmãos, aí o Senhor derrama a sua bênção, o ambiente se torna agradável, e nós podemos usufruir do Salmo 133, versículo 1, que diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É agradável, é gostoso e é contagiante. Não existe cristão sem comunhão. O autor de Hebreus deixa claro isso no capítulo 10, versículo 25. Não deixem de congregar. Uma linguagem de hoje talvez diz assim: não falte aos cultos. Não deixem de se reunir. E não é sobre ir em uma igreja, é sobre ser, participar, se envolver, fazer parte, ser família, conversar, se relacionar, fazer programas juntos, almoçar, passear, praticar algum esporte. Você tem desfrutado de comunhão? E eu quero desafiar vocês a fazerem programas juntos, a se convidarem para almoçar. Nosso culto acaba às 11h30, 11h45. Você pode convidar o irmão, planejar: vamos almoçar lá em casa esse domingo. Ou domingo, um dia o almoço sai um pouquinho mais tarde, a gente vai, faz junto, prepara junto, vai conversando. Quero te conhecer, vamos orar pela tua família, quero conhecer mais da tua história. Quem tem história para contar aqui? Quem gosta de contar e gosta de ouvir? Quero incentivar vocês, igreja, a fazerem programas juntos, marcar um sábado de passeio, nossa serra tão linda, vamos sair junto como igreja, vamos chamar um irmão. E é fácil porque a gente já tem intimidade, mas pratique isso com quem você não tem tanta intimidade, para orar junto, para crescermos em união. Não fique acuado, não fique esperando alguém te chamar. Tome iniciativa, convide, converse. Se você não está crescendo em relacionamento com os demais aqui, você não está sendo igreja ainda. Você pode estar participando, mas ser igreja envolve comunhão, unidade. Se você crê que Jesus é Filho de Deus, vem compartilhar sua vida conosco. Vem receber de outros. Te convidamos para ser uma família, participar dos grupos de crescimento, que nós vamos voltar em breve. O nosso crescimento como cristãos, rumo à maturidade, de acordo com o propósito de Deus, ocorre num contexto familiar, de um grupo familiar. A essência é a comunhão, a forma pode variar. Se um almoço, se um churrasco, se um passeio, se jogos de tabuleiro, se passeio de carro, se filme. Filme é ruim porque não tem muita conversa, mas é gostoso estar junto também assistindo filme, isso pode acontecer. Se é preparando um evento junto, se é praticando esporte, se é cultuando também, isso é importante. A forma varia, a essência é a comunhão. É por isso que João, no capítulo 13, versículo 35, Jesus escreveu que Jesus disse: é pelo amor de vocês uns pelos outros que o mundo saberá que vocês são meus discípulos de fato. O mundo olha para nós. Esse povo aí, que nem se olha na cara, que conversa um pouquinho depois, só no próximo domingo, eu não quero fazer parte desse grupo aí. Eu tenho amigos que eu gosto de me relacionar muito mais. É natural e não é. Deve ser orgânico, mas deve ser incentivado. A gente não pode ficar forçando as coisas, mas a gente tem que ter iniciativas. Uma planta é orgânica, ela vai ter um crescimento natural, mas ela precisa de cuidado. Você precisa colocar num lugar bem iluminado, dar boa terra, dar nutrição. O relacionamento é pelo Espírito Santo de Deus, é orgânico.
mas ele precisa de nossos cuidados, dessas iniciativas, além da oração, marcar um tempo junto, marcar um jogo, marcar um esporte, marcar um almoço. E eu incentivo vocês, igreja, a fazerem isso juntos. Pode me convidar para almoçar na tua casa quando quiser. Vai ser uma bênção. Eu prometo que juro que eu como um pouquinho antes para não dar um desfalque na sua casa. Nem estou mais comendo tanto assim. Enfim, nós precisamos nos dedicar de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, é o próximo, a generosidade, ao partir do pão. Partir do pão está diretamente relacionado ao quê? Fazer refeições juntos, envolve a comunhão também, mas é o partir do pão, o dividir, o compartilhar, isso está intimamente ligado à generosidade. E a sequência do texto vai explicar isso. No versículo 44 e 45 vai dizer: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados, ou em outras versões, conforme a necessidade. Que desafio, hein? Tem gente que tem medo de ler esse texto. Eu vender tudo que tenho, dividir? Talvez você foi chamado a uma pobreza voluntária. Eu creio que nem todos são chamados. Mas nós somos muito egoístas, muito gananciosos. E retemos muito mais do que temos, do que podemos abençoar outros. Generosidade. Essas pessoas partilhavam seus bens, conforme a necessidade. Mas eles faziam isso porque sabiam a necessidade dos outros. Aquela igreja que chegou ali, esses que se converteram, que vieram de outros lugares e quiseram ficar ali aos pés dos apóstolos para aprender, não tinham de morar, não tinham trabalho. Eles estavam em Jerusalém devido à circunstância da festa, então era de Pentecostes, então era muita gente que não morava ali. Então esses irmãos estavam ajudando uns aos outros. Cara, tu não tem casa, fica lá em casa. Eu tinha 3 casas, eu vendi uma aqui, e consegui comprar uma do lado da minha. Mora comigo, come comigo até tu se estabelecer aqui na cidade. Eu te ajudo. Não, vamos fazer uma campanha aqui para te ajudar. Você não precisa ir embora, abandonar, fica com a gente. Era esse cuidado que essa igreja tinha. Não queriam perder o cuidado uns dos outros, porque queriam estar juntos, aprendendo em comunhão, sendo generosos. Não havia orgulho que escondia necessidade. Tudo bem, irmão, está precisando de alguma coisa? Tudo bem. Não preciso de nada, eu me viro. Não quero te incomodar. Isso é orgulho, irmão. Deixa Deus usar o corpo de Cristo, o Jesus Cristo, cabeça, o corpo da igreja, para te ajudar, para te abençoar. Não seja soberbo e nem orgulhoso, mas também não seja ganancioso, que nem queira saber da necessidade dos outros, que não ora para Deus te mostrar quem você pode ajudar e abençoar, que não abre a mão. Esse povo não era ganancioso e soberbo, nem orgulhoso. Eles se ajudavam. Tinham desapego dos bens e apego às pessoas. Afinal, o que é eterno? Meu carro? Minha casa? Meu terreno? Ou as pessoas? Vidas, almas? O que vai durar para sempre? Onde vale a pena investir? Em quem vale a pena se dedicar? Ao quê? Essas pessoas se ajudavam e nós também precisamos fazer isso. A igreja existe para ajudar, fazer diferença. Fazer diferença entre os que estão dentro, principalmente, primeiro. É isso que Gálatas, capítulo 6, versículo 10 nos diz. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Porque isso é a prova do nosso amor uns pelos outros, que vai ser testemunho para o mundo. Mas o texto diz a todos. Então a gente tem que ajudar fora também. Não é porque não é crente, não é porque é um vizinho chato, não é porque o cara é da Umbanda, do Candomblé, não sei do que. Não interessa qual é a religião, que eu não vou ajudar. É ajudar a todos quando tiver oportunidade. Essa é uma marca essencial da igreja. Generosidade. Pessoas que foram alcançadas por Jesus em seu coração e em seu bolso. Deus me deu o melhor. Entregou seu filho, entregou sua vida. O que significa eu entregar algo para alguém, para um irmão? O que significa eu abrir mão um mês de metade do meu salário para poder ajudar outra pessoa? Eu rever minhas coisas aqui, a esvaziar minha despensa e abençoar a casa de outra pessoa. Depois eu compro de novo, eu tenho condições. De maneira prática, é isso. Um pouco disso e muito mais. Nós não somos generosos para barganhar com Deus. Eu vou dar para receber.
Não, tu tem que ajudar, porque se você ajuda, Deus te ajuda muito mais. Nós não somos generosos para receber algo em troca. Nós somos generosos porque já recebemos tudo o que precisamos. A começar pela salvação, pelo cuidado que Deus tem conosco. Somos generosos porque Deus é generoso e deu o seu maior bem, o próprio Filho, por amor a mim e a você. Deus, como eu falei, não nos chamou para uma pobreza voluntária. Talvez não todos aqui, talvez alguns. Mas nos chamou, o amor de Jesus, a Jesus e ao próximo, nos ensina a abrir a mão. Não a maldecência, a mão do bolso, a ser generoso, a cuidar e abençoar, contribuir. Generosidade sempre foi uma característica do povo de Deus. O Espírito de Deus dá ao seu povo uma consciência social sensível. A essência da generosidade, a forma pode variar de acordo com a realidade. Pode ser um projeto social bem estruturado, organizado, uma ONG, pode ser uma campanha, uma doação esporádica ou doação constante, pode ser através de uma empresa, de um negócio, pode ser de diversas formas, pode ser duas dessas, pode ser todas elas. A questão é que tem que ter. Vai variar, o versículo 45 nos diz que é de acordo com a necessidade, mas tem que ter generosidade. E existem muitas necessidades em nós e fora de nós. Precisamos é ter um coração sensível e um bolso generoso, não avarento, não egoísta. Essa igreja, a sua essência, se dedicava de coração, se empenhava nisso, havia um esforço. Se dedicar de coração é abrir mão de alguma coisa, ao ensino dos apóstolos para aprender, a comunhão para viver juntos, crescerem, ao partir do pão, sendo generosos e a oração. Essa igreja orava, pois sabia que precisava de Deus. Não confiava nos seus próprios recursos, nas suas condições. Eles sabiam que quem faz acontecer é o Espírito de Deus. Por isso que nós temos que orar e clamar para que Ele faça. O livro de Atos, só olhando para Atos, sem nem olhar para os evangelhos e ensino de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 14, mostra que todos estavam reunidos, orando, unânimes. Atos 3 mostra os líderes orando, o líder da igreja. Atos 4 mostra que durante os sofrimentos, as perseguições, os problemas, eles oravam. Em Atos 6, a liderança da igreja, os apóstolos, percebem que eles estavam tendo tempo de oração comprometido por causa do serviço braçal, para ajudar os órfãos, as viúvas, os anciões, e eles estavam sendo comprometidos no tempo de oração. Então eles delegam, olha, outras pessoas precisam fazer isso, porque nós precisamos nos dedicar à oração e ao ensino. Essa é a prioridade. Cuidar é importante, mas se nós não orarmos, eu não vou nem conseguir ajudar de coração purificado por Deus. Em Atos 12, Pedro é preso e a igreja se reúne para quê? Para orar. E muitos outros exemplos. Vou parar no Atos 12. Se quisermos ser uma igreja essencialmente bíblica, precisamos parar de confiar em nossas competências, em nossas habilidades e clamar a Deus pelo seu poder, através do seu Espírito, que usa o nosso corpo, as nossas habilidades, competências que Ele nos deu, mas Ele faz muito mais pelo seu poder. Precisamos orar. E eu conecto aqui a adoração nesse ponto. O versículo 46 vai dizer que eles adoravam juntos no templo. E o 47, sempre louvando ao Senhor. Essa igreja cantava com fervor e entusiasmo. Apesar da arte musical ser muito comum naquelas famílias, eles não eram profissionais. Mas eles não deixavam de louvar por isso. Existiam já músicos profissionais naquele tempo. Mas eles não contratavam, não chamavam, eles se reuniam para cantar, louvar ao Senhor. O momento de louvarem juntos era um deleite. Era gostoso, era importante. Eles amavam se reunir para louvar e aprender. E isso porque eles colocavam em prática o que cantavam. Eles não cantavam simplesmente para se emocionar, porque eles cantavam salmos, cantavam a palavra de Deus, sendo confrontados nas canções, sendo encorajados nas canções, sendo consolados nas canções. Uma pessoa alegre canta. Não quer dizer canta bem, mas canta. Uma pessoa alegre canta, harmoniza, gosta de ouvir uma música. A salvação da condenação dos nossos pecados é o maior motivo da alegria da nossa vida. Uma igreja consciente disso, alegre, canta.
Só que isso não está ligado à quantidade de músicos ou ao nível profissional dos músicos que estão puxando, tocando, mas à condição do coração. Há uma meditação do que se canta, que nos leva a um quebrantamento, nos leva ao arrependimento e à gratidão. Louvar a Deus é a essência. A forma pode variar. O tipo de música, se vai ser linário, se vai ter o caderninho, se vai ser worship, se vai ser com guitarra, se vai ser com bateria ou com carrom, se vai ser piano ou teclado, se vai ser de dia ou se vai ser de noite, se vai ser de madrugada. A forma varia conforme a realidade do organismo. Mas a essência é o louvor, a adoração. E é importante eu falar aqui, já que estamos falando de adoração, que a adoração não está relacionada somente à música. Está diretamente relacionado, mas não somente. Adorar, em outra oportunidade eu vou explicar mais isso biblicamente para vocês, é trabalhar. A palavra que Deus deu para Adão no jardim, para ele cultivar o jardim, é a mesma palavra hebraica para os levitas no templo trabalhar. Adorando o Senhor, a adoração. Trabalho é a adoração. Serviço, servir juntos, trabalhar juntos, adorar a Deus. Adorar é a forma que você vive e não que você canta. Pastor Anderson Silva disse certa vez que a adoração não é a música que você canta, mas é a vida que você vive quando a música para de tocar. A adoração não é a música que você canta, mas é a vida que você vive quando a música para de tocar. Nosso Deus é maravilhoso. Nós o adoramos individualmente e coletivamente. Isso é muito bom. Salmo 105 nos diz: deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome, anunciem entre os povos o que Ele tem feito, cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, exultem seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor. Até o versículo 13 diz isso. O versículo 13, inclusive, diz: exultem. Em outras versões, gloriem-se, alegrem-se. Isso significa estar alegre com o Senhor e no Senhor, satisfeito nele, realizado nele. E isso implica em muito mais do que cantar para Jesus, é sobre viver para Jesus. Concluindo, irmãos, essa é a essência da igreja, que nós não podemos abrir mão, que é definido pela Bíblia. Esses que se converteram e que faziam essa igreja crescer pelo poder de Deus, eles se dedicavam de coração a um empenho, a um esforço, ao ensino dos apóstolos. Hoje tem grupo de estudo. Não estou muito afim, estou com uma dor no meu minguinho aqui que eu chutei um pouquinho da mesa. Eu estou botando exemplos esdrúxulos porque a gente pega exemplos bem rasos para colocar como desculpa para não ir. Eu sei que há casos que a gente não vai poder. O pastor exigir presença 100% de todo mundo, em todas as programações da igreja, isso é surreal. Mas o quanto você se dedica de coração a estar junto, no ensino, no momento de ensino, na comunhão, ao partir do pão, generosidade e a oração e a adoração. O perigo é que muitas igrejas invertem a prioridade e tornam a forma a prioridade. E aí se tornam igrejas, dão ênfase nisso, abrem mão da essência, vão perdendo aquilo que é essencial. E a mão da essência vira mais uma forma também. Então se dedicam o quê? Às vezes eles fazem isso conscientemente, às vezes inconscientemente, perdendo distância, se distanciando da palavra de Deus. E aí se dedicam a modinhas, a igrejas moderninhas, apenas modernas, apenas bonitas, apenas legais, mas sem a essência. E essas igrejas que abrem mão da essência, trocam o que é eterno e verdadeiro pelo que é moderno e passageiro. Eu quero incentivar, encorajar você a ter essa atenção. Não abrir mão da essência que vem da palavra de Deus. Não troque o que é eterno e verdadeiro pelo que é moderno e passageiro. Passa muito rápido, a moda muda. A roupa que você está usando aqui vai ser ridícula daqui a alguns anos. Teu cabelo é um penteado que você vai olhar numa foto e vai dar risada. A moda passa. Quem trabalha com cabelo sabe. A moda é passageira. Um dia é legal ter luzes, outro dia não é legal ter luzes. Um dia é legal piscar a luz, outro dia não é legal piscar a luz.
A gente vai se adaptar ao conforme a necessidade do organismo, mas sem abrir mão da essência. E qual é o resultado disso? Versículo 47. Sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia do povo todo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Não ficou nos 3.000. O Senhor ia acrescentando isso. Uma igreja fechada com a essência bíblica tem influência entre os não cristãos. Não é apenas um clubinho gostoso para crentes. Ele influencia não cristãos. Pessoas vão olhar para essa igreja e vão dizer: que grupo legal, que comunidade gostosa de se estar perto deles. Eu quero fazer parte de uma família assim. Eu quero estar com esse povo. Nós, indivíduos, somos o marketing da igreja. Nós somos a publicidade da igreja. Pessoas transformadas e em transformação, pessoas generosas e amáveis. Amem uns aos outros, como eu amei vocês, diz Jesus. E como que ele amou? Entregando a vida. Você entregaria a sua vida por alguém? Eu entregaria minha vida por uma pessoa, se necessário for, mas meu carro não. Eu entregaria minha vida, mas meu 13º não. E eu não estou falando pedindo dinheiro para a igreja, não estou pedindo dinheiro para mim. Estou falando sobre ser generoso, sobre ver uma necessidade e ajudar, e não ser ganancioso. A rocha não vai fazer diferença no segundo piso do cotidiano, Rua Júlio de Castilhos, número 100. Nós não vamos fazer diferença aqui, mas nós podemos fazer diferença a partir daqui. A rocha, igreja, pessoas, vocês vão fazer diferença onde vocês vão, onde vocês trabalham, onde vocês vivem, nos vizinhos da redondeza de vocês, no lar, os clientes, os funcionários, os amigos, os colegas de vocês, o patrão de vocês. Porque a igreja são pessoas em movimento, movidas pelo Espírito de Deus, transformadas por Ele e cumprindo o propósito, a missão dada por Ele. Qual é a missão da igreja? Mateus 28, 19 e 20, para deixar claro. Portanto, Jesus, uma das últimas palavras: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fazendo isso, vivendo essa essência, o Senhor acrescentará a essa igreja. E esse lugar vai ficar pequeno para a glória de Jesus. Isso não significa que eu vou ficar parado, que eu não preciso fazer missões, que eu cumpro a minha missão só ficando parado, cantando, louvando, orando e esperando Deus agir. Não, mas que eu cumpro a minha missão com fidelidade. E o Senhor vai acrescentar. Ele vai tocar o coração quando pregarmos. Ele vai ouvir a nossa oração quando orarmos. Ele vai ministrar aos corações quando adorarmos a Ele com a nossa vida. A igreja de Jerusalém não organizava campanhas missionárias e evangelísticas. Não tinha eventos a cada 1, 2, 3 anos em Jerusalém. Agora vai ter o Jerusalém Gospel Week, não sei o que. Não tinha. Aquela igreja vivia em campanha, vivia em missão. A igreja de Jerusalém impactou a cidade, a região e o mundo por ter sido fiel à essência. Uma igreja fiel, que foca no ensino, vai aprender que precisa falar, precisa anunciar o amor de Jesus. Uma igreja que é generosa vai ser instrumento de Deus para abençoar vidas dentro e fora da igreja. Uma igreja que ora, vai orar pelos não crentes, pelos enfermos, por conversões, pela ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Uma igreja que adora, não apenas canta, mas vive em adoração, vai impactar vidas. É sobre isso, ser fiel à essência ensinada na palavra de Deus, sendo sal e luz ao levar a mensagem da verdade. Para concluirmos, para a gente refletir e praticar. Você se envolve, se compromete, serve na igreja ou está apenas consumindo? O que você fará de diferente após ouvir essa mensagem? Você tem sido uma pessoa generosa, que compartilha o que tem com quem precisa? Sabe das necessidades dos outros e ajuda a compartilhar o que for necessário e não o que sobra? Deixa eu ver quanto sobrou esse mês para eu poder ajudar alguém. Você vive como testemunha de Jesus? Entende a sua missão e se dedica a ela? Se você não entende plenamente sua missão, nós como igreja queremos te ajudar a entender. Eu quero convidar você
a fazer parte dessa família, a Igreja de Jesus. Quero te convidar a assumir um compromisso com Jesus e com a sua igreja, com a essência, a partir dessa comunidade, a Igreja Rocha, uma família simples e bíblica. Quero te convidar a se envolver mais, a se comprometer com a história que Deus está escrevendo e fazendo em Carlos Barbosa e ainda vai fazer mais nessa região. Não seja um consumidor, um espectador, mas seja um agente de Deus ativo na missão dele. Ele quer usar a sua vida, seus dons, seus talentos, suas habilidades, seus recursos no plano dele para essa região. Por isso, meu irmão e amigo, repense sua igreja. Repense sua vida em igreja. Renda-se a Jesus e assuma um compromisso com uma igreja bíblica, para a glória de Deus. Amém?